Paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro do Êxodo. As informações básicas: o autor do livro é Moisés, a data é aproximada, como já falei no devocional, no panorama de Gênesis, é aproximadamente 1440 é a data antes de Cristo, é uma data aproximada. Foi escrito durante a estadia do povo no deserto. E as fontes que dizem isso é a tradição oral. O alvo do texto do livro é o povo de Israel, para a cultura e para o desenvolvimento também da nação. O versículo-chave é Êxodo 2:24 e a palavra-chave é salvação ou também libertação, que é a saída do povo de Deus. O tema ele relata, o tema do livro, ele relata 216 anos de história, que vai do ano 1706 até o ano 1490 a.C., ou seja, ele está relatando esse período de 216 anos. Começa com um povo escravizado no Egito e termina com um povo redimido na presença de Deus. O conteúdo em Gênesis nós vemos a redenção de um casal, na redenção de Adão e Eva, e em Êxodo nós vemos a libertação e redenção de todo um povo, de toda uma nação. Também no livro de de Êxodo, a entrega da lei ao povo de Israel, e também a lei aponta a santidade de Deus. Isso é muito importante de nós entendermos isso, que a lei, como muitas vezes a gente acaba ouvindo pessoas dizendo que a lei ela é ruim, na verdade a lei não é ruim, a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é irrepreensível, porque a lei aponta a santidade de Deus. E o maior problema da lei são os pecadores, porque a lei condena o pecado e os pecadores. Então, o foco da lei é mostrar que Deus é santo. Também nós vemos o tabernáculo e os sacrifícios, os sistemas de sacrifício no tabernáculo, e o culto a Deus. Então, aqui nós vemos uma forma mais organizada de culto a Deus. O esboço, nós vamos ver Israel no cativeiro, do capítulo 1 ao capítulo 2. Israel é redimido no capítulo 3 até o capítulo 15. Do capítulo 15 até o capítulo 21, nós vemos Israel viajando ao Sinai, ao Monte Sinai, onde recebem as tábuas da lei ali no capítulo 20. Israel recebe as tábuas da lei no versículo 20, propriamente dito, a gente vê a recitação das tábuas, do que está escrito. Mas nos capítulos 19 ao 23 é todo esse período onde Moisés recebe as tábuas no monte. No capítulo 24 ao 30, Israel em adoração, nós vemos esse movimento de adoração. As principais personagens no livro de Êxodo é Deus, claro e óbvio, Moisés, que é o autor do livro, Arão, que é o principal sacerdote, Miriam também, que é aquela que profetiza, aquela que dança com seus tamborins, harpas, enfim, convida as mulheres a dançar também, a se alegrar pela vitória de Deus contra Faraó, que é uma espécie de rei do Egito. E Faraó, apesar do texto chamá-lo de rei agora, e muitas versões chamá-lo de Faraó, só para ficar bem claro, Faraó ele estava sempre relacionado a uma divindade. Então, quando o rei do Egito era chamado de Faraó, ele estava se considerando um deus. E até por isso que eles faziam as pirâmides para ser uma forma de eternizar esse deus chamado, ou muitas vezes chamado de Faraó. Mas Faraó não é um nome, é um título, tá? Então não é um título de rei, mas é um título de divindade já para os egípcios. As principais doutrinas que nós vemos no livro de Êxodo,
o Redentor, nós vemos essa ideia do Redentor, o Senhor é apresentado como aquele que liberta da escravidão por meio de seu poder. A gente vê a questão do libertador, né? Moisés com a figura de um libertador. Deus é o provedor. Depois da libertação do povo, o Senhor provê por sua graça e bondade. Ele provê alimento como o maná, as codornizes, também a água e a habitação para o povo que tinha o coração ainda voltado à antiga vida no Egito. Nós observamos que cada vez que o povo encontrava uma dificuldade ou um problema, ele já sentia vontade de voltar para o Egito, porque aquele problema específico, naquele momento, eles não tinham no Egito. Por exemplo, quando eles não tinham água ou não tinham comida, eles reclamavam com Moisés para voltar para o Egito, porque lá eles tinham água, comida e etc. Isso também vale lembrar, eu não quero fazer muitas aplicações aqui, porque é só um panorama, mas isso vale lembrar também quantas pessoas que passam dificuldades e têm vontade de voltar à antiga vida ou aos antigos costumes, enfim, às antigas práticas, né? Então fica também aqui um alerta para permanecer também e avançar. Nós vemos também o Senhor se interessa em relacionar-se com o seu povo. Então, Deus, assim como nós vemos o caráter de Deus, Deus é um Deus relacional, é aquele que já se relacionava com Adão e Eva no Éden. Então, Deus ainda quer esse relacionamento com o homem. Então, Deus se interessa por relacionar-se com o seu povo. Êxodo também pode ser considerado o livro da aliança. Então, é no livro do Êxodo que nós vemos essa aliança sendo implantada, né? Apesar de Deus fazer aliança já com Abraão em Gênesis, em Êxodo nós vemos Deus cumprindo essa aliança. Deus se preocupou em dar a Israel instruções minuciosas sobre a sua vontade e como o seu povo poderia cumpri-la. Então, Deus ele quer que o povo ande e façam práticas de acordo com a sua vontade. Então, Deus dá as regras, Deus dá a lei para que o povo ande naqueles estatutos. Jeová é Deus presente, né? Jeová aqui está como Deus presente. O tabernáculo é a evidência do Senhor no meio do seu povo. Então, o propósito inicial do tabernáculo ele era colocado entre o povo de Israel, entre as 12 tribos. Então, ficava 3 tribos em cada lado, né? Então, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste e a oeste, então todas elas estavam em volta do tabernáculo, mostrando que o tabernáculo, que é uma figura do culto, mas uma figura de Deus e uma figura de Cristo também, mostrando que Deus está no meio do seu povo. Aí literalmente a palavra tabernáculo significa morada. É por isso que nós dizemos que no Novo Testamento o Espírito de Deus ele vem tabernacular em nós, ou seja, ele vem habitar, morar conosco, em nós. No meio do deserto, Israel estava seguro porque o Senhor estava ali com ele e habitava entre o seu povo, né? Como disse, essa questão do tabernáculo no meio do povo. No Novo Testamento nós encontramos o ensino de que Deus se faz presente em nós por meio de Jesus Cristo, ou seja, Deus ele se encarna, né? Ele se esvazia, vem até nós, veste pele humana e habita entre nós, na figura de Jesus. Então os destaques que nós vemos no livro são as leis na Bíblia que Deus deu à nação de Israel, né? As 10 leis ou decálogo, também chamado de os 10 mandamentos, logo após a saída, né? O êxodo, que é a saída do povo do Egito. Então, êxodo tem a ver com essa... A palavra êxodo, ela significa realmente saída, né? Os 10 mandamentos são essencialmente um resumo dos mais de 600 mandamentos contidos na lei do Antigo Testamento. Então, dos 10 mandamentos derivavam também outras 600 mandamentos ou 600 leis que envolviam as leis civis, cerimoniais, que na verdade ela
ela é como se a gente pegasse os 10 mandamentos e subdividisse eles, e eles virariam mais 600. Era como se fosse um ramo desses 10. Os primeiros 4 mandamentos lidam com a nossa relação com Deus, então do 1 até o 4 ele fala dessa relação homem e Deus, e os outros 6 mandamentos lidam com o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, lembrando sempre que quando a gente fala de vontade de Deus, Deus quer se relacionar com o seu povo, com as pessoas, mas também Deus quer que as pessoas se relacionem entre si. Então esse sempre foi o desejo de Deus, que todos nós vivêssemos em comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. Os outros, então, os 10 mandamentos são registrados na Bíblia em Êxodo capítulo 20, como já mencionei. Aqui uma relação do Êxodo e do Novo Testamento. Então, a relação a Deus está lá em Mateus 22, verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, no Antigo Testamento, nós vemos essa correlação em Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim, foi Deus que disse isso. E lá em 1 Coríntios, no Novo Testamento, no capítulo 8, verso 4, e em Atos 14 e também no verso 15. Êxodo, no capítulo 20, verso 4, em Deuteronômio 5, 8, fala de não farás para ti imagem de escultura. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, em Romanos 1, versículo 22 e 23, fala também dessa correlação com as imagens, né? Que Deus diz, Deus é categórico e claro a dizer que não eram para fazer nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de forma que representasse a Deus ou também alguma coisa que existia no céu, como anjos, como seres celestiais, ou enfim, qualquer outra coisa. E no verso 7 do capítulo 20 de Êxodo e Deuteronômio 5, 11, o texto diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lá em Tiago 5,12 também correlaciona com esse texto. E aqui a ideia de tomar o nome do Senhor Deus em vão é usar o nome do Senhor para qualquer coisa. Em nosso tempo, nós vemos muito cristão ou pessoas que se dizem cristãs que usam o nome do Senhor a todo momento e para todas as coisas. E então é importante relembrarmos também dessa correlação, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. No verso 8 do capítulo 20 de Êxodo, em Deuteronômio 5, 12, nós vemos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E no Novo Testamento, este é o mandamento, é o único mandamento dos 10 que ele não é citado no Novo Testamento como uma regra. As únicas vezes que aparece a palavra sábado, né, como uma questão doutrinária no Novo Testamento, está correlacionado com o sábado que está por vir, por descanso que está por vir na eternidade, quando está relacionado ao céu. Então, infelizmente, não tem nenhuma base doutrinária para nós guardarmos o sábado, nem domingo também. Existe uma parte da cristandade que também quer substituir o sábado pelo domingo, mas também não existe evidência nenhuma. Todo dia é dia de buscar ao Senhor, todo dia é dia de buscar, orar, todo dia é dia de pregar, todo dia é dia de jejuar, todo dia é dia de fazer algo que esteja relacionado ao Senhor, não necessariamente um dia específico. A maioria das pessoas vão se relacionar ou vão à igreja ou se relacionar com Deus por meio da oração, jejum, pregação da palavra de Deus no domingo. Mas não é porque isso virou uma regra, é porque domingo normalmente é o dia que as pessoas não trabalham. A maioria das pessoas não trabalham no domingo. E com relação aos seres humanos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, aqui em Mateus 22, verso 39. Êxodo capítulo 20, verso 12, fala para honrar o teu pai e a tua mãe. Lá em Efésios 6, verso 2 e 3, também correlaciona essa questão da honra aos pais, ao pai e à mãe, né, aos pais. Em Êxodo 20, verso 13 e Deuteronômio 5, 17, fala para não
matar, né? Não matarás. E lá em Romanos 13, verso 8 ao 10, está correlacionado no Novo Testamento também essa questão do não matarás. E aí surge uma dúvida aqui quando se fala não matarás. E aí quando o povo de Israel vai conquistar Canaã, nós vamos ver isso quando estivermos lá terminando o livro de Deuteronômio, começando Josué, quando vai começar a conquista de Canaã, nós vemos Deus mandando o povo entrar em Canaã e destruir tudo, matar os animais, as pessoas, matar todo mundo. E aí como é que correlaciona o não matarás aqui com o não matarás lá na entrada de Canaã? E a resposta é que a palavra não matarás aqui, a ideia no original é não assassinarás, que é matar por ódio. Então, o que Deus proíbe aqui é uma pessoa que mata a outra por ódio, ou por ganância, ou por qualquer outra coisa. Lá na entrada do êxodo, da Terra Prometida, quando eles estão realmente saindo de todo o êxodo, porque o êxodo não se limita só ao livro aqui, mas a toda a saída, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, que dura todo esse tempo, aí aproximadamente 40 anos. Então, não matarás está relacionado com não matar por ódio, tá? Porque à medida dos pecados dos cananeus e todo aquele povo que estava ali circunvizinho, eles faziam tantas coisas perversas que Deus já mandou eliminá-los da terra. Êxodo no capítulo 20, verso 14, em Deuteronômio 5:18, diz para não adulterarás. E também Romanos 13, verso 8 ao 10 e 1 Coríntios 6, verso 9 e 10 fala dessa questão de não adulterarás, não adulterar. Jesus fala também daquele que só pensa em uma mulher com vontades ilícitas, já pecou em seu coração. Então, aqui na lei dada nos 10 mandamentos, está correlacionada ao ato propriamente dito. No Novo Testamento, Jesus ele vai falar que só de pensar já cometeu o pecado. Então não adulterarás. Aqui. Em Êxodo capítulo 20, verso 15, em Deuteronômio 5:19, diz para não furtarás. Em Romanos também, 13, verso 8 ao 10, e Efésios 4:28 vai falar também dessa questão de não furtar, mas trabalhar com as próprias mãos. E em toda a doutrina do Novo Testamento também vai falar para não ser pesado aos irmãos. Aqui é uma relação também não ser pesado à igreja, para que as pessoas, né? É claro que existem as pessoas que são assalariadas, que trabalham na igreja, e o trabalhador ele é digno do seu salário, isso também é bíblico, mas ele fala daquelas questões daquelas pessoas que são pesadas para a igreja, são pesadas para as pessoas, são aquelas pessoas que não querem trabalhar, elas têm condição de trabalhar, mas elas não querem, elas querem viver de ajuda, elas querem viver só de ajuda dos irmãos, e enfim, não é isso que Deus quer. E aí também falar dessa questão de não ser pesado, também de não furtar e tudo mais. Em Êxodo 20, verso 16, Deuteronômio 5:20, fala de não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E lá em Apocalipse 21, verso 8 e 22, verso 15, vai falar um pouco dessa relação de não dar falso testemunho. O que é falso testemunho? É a mentira, né, propriamente dita. É você dizer algo que é falso. Quantas pessoas, para obter algum tipo de vantagem ou de benefício, ela mente dando falso testemunho contra uma outra pessoa ou de outra pessoa para adquirir vantagens. Então aqui na lei é bem claro, e no Novo Testamento nós vemos isso também, que não pode ser feito assim. E em Êxodo capítulo 20, verso 17, e Deuteronômio 5:21, fala de não cobiçar, né? Não cobiçarás. E lá em Romanos 13, verso 8 ao 10, e Efésios 5:8, correlaciona essa questão de não cobiçar, né? Não cobiçar é desejo
é uma inveja, né? Não cobiçar está relacionado com a inveja. Não é uma questão de vontade, por exemplo. Às vezes você vê uma pessoa que é bem sucedida, pode ser até na igreja também, bem sucedida, ah, tem uma casa boa, né? Um carro também legal, e aí as pessoas ficam assim, olha, não pode desejar aquilo. A questão é, quando a gente fala de não cobiçar, é não desejar por inveja, não desejar com dolo, né? Mas é uma questão de. Essa é a questão do pecado. Agora, alguém que tem como objetivo ou como meta se espelha em alguém, olha, aquela pessoa na igreja, ele é tão bem sucedida, gostaria de ser assim também, então eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer tudo que é lícito, né? Tudo que é, é lícito perante Deus e perante a sociedade também, vou fazer tudo isso para que eu possa também alcançar também esses bens materiais também. Isso não há problema. Por quê? Porque você quer chegar em determinado lugar, mas você quer se esforçar para isso. Quando a gente fala de inveja, é aquelas pessoas que querem aquilo que as outras pessoas têm. Elas não querem chegar lá, elas querem o que as outras pessoas têm e sem trabalhar, sem esforço algum. Então, isso é o que está relacionado aqui à questão de não cobiçar. E aqui não cobiçar é não cobiçar nada, né? Desde as coisas materiais até as pessoas, cargos, status, né? Porque também é proibido também cobiçar família ou até mulher ou esposo de alguém. É proibido pela lei e está também evidenciado no Novo Testamento. E as curiosidades, cada uma das 10 pragas, né? Então tem também a questão das pragas, a gente vai ler isso no nosso devocional. Cada uma dessas 10 pragas foi um desafio a um deus do Egito. Então essas 10 pragas, elas não foram pragas aleatórias. Deus não mandou essas pragas porque seria interessante, seria bom para o Egito, ou enfim, ou seria bom não, né? Foi bem ruim para o Egito. Não foi nada aleatório, mas cada uma dessas pragas representava um deus no Egito, né? Tanto o Nilo, quanto o sol, né? Quanto a areia, o vento, enfim, todas as rãs, todas as pragas, elas representavam uma divindade no Egito, lembrando aos irmãos que o Egito é politeísta, então eles têm vários deuses nesse momento aqui, né? Até hoje eles também têm alguns ainda, é, mas está relacionado com um deus do Egito. E Deus desmascarou o poder daqueles deuses, mostrando a sua soberania e seu poder. Ou seja, Deus ele mostrou para Faraó e para todo o povo do Egito que ele é soberano sobre isso. Então, quando Deus mandava a praga, por exemplo, só afetava os egípcios, não afetava o povo de Deus, o povo de Israel que estava lá no Egito também. Então, a primeira praga nós vemos aí a água feita em sangue, é, porque os egípcios acreditavam que o Nilo era um deus também, então causou desonra a esse deus. Também as rãs. A rã tinha um símbolo de fertilidade, do conceito egípcio da ressurreição, e era considerada sagrada para a deusa Ra, né? Ran, né? Que era também uma questão de Ra, que era o deus egípcio que estava relacionado também ao sol. Em hebraico, o título do livro é Saída, então a palavra Êxodo significa saída. O Egito era a maior potência mundial naquela época, então o egípcio era o que havia de mais avançado em termos de tecnologia, em termos de riqueza. O Egito era um país extremamente desenvolvido e os arqueólogos já acharam muitas coisas desse tempo do Êxodo, como o processo de mumificação que ainda é anterior a, a esse momento do Êxodo. A matemática dos egípcios eram extremamente avançadas, a engenharia, tanto é que eles construíam as pirâmides, a questão do embalsamento com os faraós, que demoravam muitos anos para se decompor. Até hoje acham-se as múmias, né, nos museus, e o corpo de 3.000 anos ainda está praticamente intacto ainda, né? É claro que ele não tem mais aquela fisionomia da pessoa, né, original, mas
os músculos ainda são preservados, preserva-se muito material ainda do corpo dessas pessoas, né? Dessas pessoas que foram mumificadas. Então, o Egito era extremamente avançado, era um país, a gente pode chamar assim, um país, uma região onde havia muito avanço tecnológico, podemos dizer assim. O Egito era dividido em Baixo Egito e Alto Egito, eram duas regiões, e no tempo do Êxodo havia escravos de vários povos naquela terra. Então, o Egito também era um país conquistador também. Eles tinham exército, eles conquistavam outros povos. E o povo, como eu disse, já era politeísta e cria numa visão pós-morte. Acredita-se que o povo egípcio seria um dos primeiros, não dá para evidenciar se é o primeiro, mas dos primeiros povos a acreditar numa vida pós-morte. Tanto é que eles tinham deuses pós-morte, movimentos pós-morte. Então é por isso que existiam também as pirâmides, porque o faraó ele colocava sua múmia, né, o seu cadáver dentro da pirâmide com todos os seus bens. E já foi até estudado, achado pelos arqueólogos, pessoas que foram mortas, né, quando o faraó morreu, pessoas foram mortas, e servos e servas do faraó para serem enterrados, mumificados junto com ele, né? Porque acreditava-se que no pós-morte eles estariam todos servindo o faraó também pós-morte. Veja hoje nós pensamos na doutrina cristã, quanta ignorância, né? Quantas pessoas foram mortas pensando que iam servir o faraó no pós-morte. Aqui uma curiosidade, uma das curiosidades também do livro, é a provável rota de fuga. Aí nós vemos esse pontilhado em cima, lá nós vemos Egito e lá em Ramsés, que seria possivelmente uma das o trajeto que o povo fez até chegar em Canaã. Se nós observarmos, se seguisse numa linha reta do ponto 1 aqui, de Ramsés, seguisse numa linha reta para a direita do vídeo aí, já chegaria lá em Berseba, lá em Canaã, ou Gaza ali, já conseguiria, não precisaria nem passar por mar nenhum. Mas Deus tem os seus propósitos, nem sempre o caminho mais rápido ou mais curto é o melhor caminho, né? O povo de Israel aqui ele fez o caminho mais longo e também ficou também rodeando por muito tempo por causa da sua desobediência. Então ele sai de Ramsés, ele vem para Sucote, aí ele desce aqui no número 3 em Pi-Hairot, e aí ele passa aqui num canal, na verdade, né? O trecho que eles passam pelo mar é um trecho extremamente pequeno. É claro, eu digo pequeno comparado ao mar, tá? Se a gente vê o delta do Nilo aqui, o, o mar aqui, ele é extremamente pequeno o braço que eles passam, mas em comparação ao resto. Mas o trecho que eles passaram era um trecho bem importante, tanto é que todo o exército de Faraó fica preso dentro do mar. Então aí eles descem, depois eles param aqui pelo deserto de Etã, eles param em Mara, e aí Mara aqui é aquele episódio que eles estão com sede, aí não tem água, as águas são amargas, e aí Deus transforma aquele lugar em água doce, depois eles vão para Elim, aí eles vão por todo o deserto aqui, e eles ficam circulando aqui durante todo o período que morre aquela primeira geração, porque eles tinham pecado contra o Senhor, até eles conquistarem, até morrerem todos, e só Caleb e Josué, e os que nasceram no deserto foram, né, aquela geração que saiu do Egito morreu todas, e a outra geração que entra na terra prometida, conforme Deus havia dito. E para concluir, o Êxodo é um livro-chave para se compreender bem a história de Israel no Antigo Testamento. Então, sem ler o livro de Êxodo, a gente não consegue entender a história do povo de Israel desde a sua entrada. Nós vamos ver isso em Gênesis, né, que é quando o povo de Israel, com Jacó e toda a sua família, vai para o Egito, e aí depois eles saem com uma nação, saem com um povo numeroso.
e nele estão registrados do início de Israel como nação, e também as instruções políticas, mas também a aliança religiosa, e tudo está ali no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é extremamente importante, tanto para a doutrina, tanto para o judaísmo, também para a história do povo de Israel, mas também para a história da igreja, porque nós vemos ali no Êxodo o tabernáculo, a figura do tabernáculo e todos os utensílios, tudo no tabernáculo representa Jesus. Então, sem ler o livro do Êxodo, sem entender o livro do Êxodo, a gente não consegue entender os evangelhos e entender o sacrifício de Jesus. E chegamos ao final do panorama de Êxodo. Se você gostou, comenta aí. E se ficou alguma dúvida, a gente vai tirando ao longo dos outros vídeos. Eu peço aos irmãos que tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Se forem dúvidas que sejam mais tranquilas, fáceis de responder, eu coloco aqui nos comentários. Se forem dúvidas que precisam de um vídeo, aí eu elaboro um vídeo para que a gente possa explicar com mais detalhes, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor, boa leitura bíblica, que todos sejam abençoados pela palavra de Deus, em nome de Jesus.